questão aqui que tem que ser cuidada é a nota fiscal eletrônica, modelo 55, concomitantemente a NFC, modelo 65. O que quer dizer isso? Pessoal, ontem eu usei um exemplo de um mercado vendendo para um restaurante. Eu usei 2 exemplos. Numa hora, num exemplo, o restaurante, ele era consumidor final e contribuinte. No outro exemplo, ele não era consumidor final e continuava contribuindo. O que vocês têm que cuidar aqui? Qual é o documento fiscal que eu emito para um contribuinte? Sempre a modelo 55. Sempre, tá? Sempre. Eu posso emitir a NFC? Eu posso. Desde que ela tenha uma NFE. Então, eu vou emitir 2 notas? Sim, 2 notas, tá? Então, se eu vendo para um restaurante uma mercadoria que ele vai consumir, produto de limpeza, detergente, esponja, que ele vai usar lá para lavar a louça dele. Ele é um consumidor final, mas ele continua sendo contribuinte. Então, eu até posso emitir a NFC, mas obrigatoriamente a NFE. Por que isso? Porque é um contribuinte. Contribuinte, ele escritura no seu livro de entradas todas as entradas na empresa. Não importa se é mercadoria para revenda, se é mercadoria para uso, se é para consumo, se é para ativo, não interessa para que é. Ele escritura todas as entradas no livro de entrada. Por isso que ele tem que ter a modelo 55, porque a NFC não é documento escriturável para contribuinte. E se eu emitir só a NFC para esse contribuinte, esse documento, ele é um documento inidôneo. Então, eu posso ser penalizada por isso. Por quê? Porque é um documento inidôneo. Então, eu até posso emitir a NFC, mas obrigatoriamente a NFE, tá? Então, se nesse caso eu estou emitindo os 2 documentos, o que eu vou fazer? Na NFE que eu estou emitindo, eu vou informar o número e a série da NFC. Qual é o documento que eu, supermercado, vou utilizar para fazer a minha apuração do imposto? A NFC. A NFE, eu vou escriturar ela zerada no SPED. Então, se eu sou uma empresa geral, eu vou escriturar a NFC com os débitos, né, de acordo com a tributação do produto, né? Se for uma mercadoria tributada com débito, se for isento, tudo bem. Se for substituído, né, não tem o débito. E a NFE eu vou escriturar zerada. Então, eu não vou duplicar o meu imposto. Outra pergunta que cai bastante na consultoria é: como é que eu vou emitir essa NFE? Com qual CST? Com qual CSUSN? Com que valores? Com que tributação? A NFE, ela segue a tributação da mercadoria. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa geral e eu dei saída de frutas lá para aquele restaurante, eu emiti com isenção, CST 40. Se eu vendi, sei lá, cerveja, eu vendi uma mercadoria substituída. Então, eu vendi no CST 60. Se eu vendi arroz, eu vendi o arroz com redução de base e alíquota de 12 com carga de 7. Então, eu vendi com CST 20, tá? Qual é a CSTs que eu vou usar na minha NFE? A mesma da NFC, a mesma. Por quê? Porque aquele restaurante vai escriturar na entrada dele a NFE. Então, por isso que eu vou usar a mesma tributação. Só que na minha apuração, a NFE vai estar zerada e a NFC vai estar com valores, ok? Depois nós temos a questão da informação do CPF no documento fiscal. A informação do CPF no documento fiscal, tá? É em relação àquelas empresas atacarejo, que tem atividade atacado e varejo, tá? Até 31 de dezembro, nós temos a dispensa da informação do CPF, né? Naquelas operações inferiores a R$200. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem,
Se eu emitir uma nota, eu sou atacarejo, tenho atividade de atacado e varejo, eu emitir uma nota fiscal de 50 centavos, eu sou obrigada a informar o CPF na nota, tá? Por quê? Porque a dispensa, porque já saiu uma legislação, né, esse ano, revogando esse dispositivo que trata, né, da informação do CPF nas operações inferiores, que fica facultado. Isso quer dizer o quê? Então, a partir do ano que vem, eu tenho que informar, né? Eu não tenho mais dispensa. Em relação àquelas empresas varejistas, né? As empresas varejistas, elas informam o CPF do consumidor final no documento fiscal, né? Salvo se ele não quiser informar. Então, eles informam, mas se o consumidor não quiser informar, ele não informa, tá? Outra questão em relação ao consumidor final é que o contribuinte, ele tem que fixar cartazes em cada ponto de emissão de documentos fiscais dentro do estabelecimento, inclusive no caixa, né, a questão do CPF na nota. Inclusive o caixa sempre tem que, ou a pessoa que vai emitir a nota fiscal, ela sempre tem que perguntar se o consumidor quer ou não informar o CPF na nota, né? Até por causa do programa da nota fiscal gaúcha, né? Então, inclusive, se a gente não questiona e a pessoa não informa, né? Não é questionada, ela inclusive pode oferecer uma denúncia, né? Que não foi questionado, não foi informado o CPF dela no documento fiscal. Então, sempre tem que lembrar de perguntar. Em relação às empresas que fazem o ajuste da substituição tributária que a gente conversou ontem. Quem faz o ajuste da substituição tributária, né, e opta pelo ROT, né, eu resolvi optar pelo ROT, o que eu vou ter que fazer? Para não fazer o ajuste, eu optei pelo ROT. Então, para eu me manter dentro do ROT, eu tenho algumas regras que eu tenho que atender. Uma delas é o quê? Uma delas é ter a informação do CPF, né? Ter a informação do meu consumidor no documento fiscal. Então, se eu não atender um número mínimo que o Estado, então, estabeleceu, que é 20% em cada trimestre, então, se eu não tenho a identificação desse meu consumidor nos meus documentos fiscais, que comportem no mínimo 20% dos documentos emitidos, né, em cada trimestre, eu sou sujeita à exclusão do ROT. E se eu sou excluída do ROT, eu tenho que fazer o ajuste, né? Então, quando que eu tenho que fazer o ajuste? A partir do momento que eu entrei no ROT. Se eu optei pelo ROT para 2022, né, e eu não atinjo esse percentual mínimo que o Estado me dá, eles podem me excluir e eu tenho que fazer o ajuste desde janeiro para cá, tá? Porque daí a exclusão ela é sempre retroativa, ok? Depois nós temos a questão da obrigatoriedade da NFE. A NFE ela já é de uso obrigatório por todos os contribuintes gaúchos, sendo ele Simples Nacional, sendo ele geral, sendo indústria ou sendo comércio. Esta obrigatoriedade ela também está sendo estendida, né, aos produtores rurais. E os produtores rurais, eles também fornecem mercadorias para os supermercados. Eles fornecem frutas, legumes, hortaliças, né? Então, o que vocês têm que cuidar? Observar se esse produtor que fornece para vocês, ele já está na obrigatoriedade de usar a NFE. Porque se ele está na obrigatoriedade, ele emite o modelo 4, esse documento modelo 4 é considerado idôneo, tá? Quando é que o produtor pode emitir a modelo 4? Ele pode emitir a modelo 4 quando ele faz venda fora do estabelecimento. Vamos supor que ele sai, né? Ele vai até o estabelecimento de vocês, né? Fazer uma venda, mas ele não saiu com o fim de entregar a mercadoria para vocês, porque vocês não tinham pedido a mercadoria. Ele faz aquela remessa para venda fora do estabelecimento. Então, lá na venda, ele vai poder emitir a nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque ele já, né, a nota manual, por quê? Porque ali na entrega, ele não tem como fazer a eletrônica. Então, ele emite a modelo 4. Neste caso, eu posso aceitar, porque é uma venda fora do estabelecimento. Agora, quando é uma venda específica, né, eu já comprei dele, eu já tinha encomendado dele, aí, e ele está na obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, então ele vai ter que emitir a nota para mim, né?
Quem é que já está na obrigatoriedade? Aqueles produtores rurais inscritos no CNPJ, né? Os produtores rurais inscritos no CNPJ, eles já estão na obrigatoriedade desde 2016, né? Então, tem outras situações que eles estão na obrigatoriedade, como, por exemplo, operações interestaduais, operação de comércio exterior, né? Mas, no caso, para o supermercado especificamente, o CNPJ já tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. Os outros produtores, né? Eles entraram na obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2021, desde que em 2017 ele tivesse tido, né, um faturamento acima, então, de 4.800.000. Se em 2017 esse produtor ainda não tinha atingido esse faturamento, ele pode continuar utilizando a modelo 4, que é aquela nota do bloco de produtor, salvo, né, salvo vir, então, a ser publicado um novo calendário trazendo uma nova obrigatoriedade. Então, por enquanto, se ele não atingiu esse limite, ele continua usando a modelo 4.